Vou mudar de pauta, falar sobre Jair Bolsonaro, pessoal, porque o ex-presidente da República tem até hoje, ele e os demais réus condenados, para recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Bolsonaro e mais 7 réus que foram condenados pelo Supremo. O recurso para essa etapa do processo são os embargos de declaração, um instrumento jurídico usado para clarear ali alguma possível contradição, omissão ou erros materiais no julgamento, mas que não costuma alterar a condenação. Além de Bolsonaro, outros 7 réus têm até o final do dia para entrar com um recurso. Eles que fazem parte do núcleo 1 da trama golpista também foram condenados, além do ex-presidente, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, o general Walter Braga Neto, o deputado federal e ex-diretor da BIM Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno, e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Até agora não saiu, né, Dani, o recurso? Ainda não, a gente está aguardando, mas eles têm prazo aí até meia-noite, até o final do dia mesmo, a última 1/10 hora para entregar. De novo, né? Vamos ter que acompanhar, como a gente não tem ainda conteúdo, vamos acompanhar estratégia, né? Vamos traçar aqui para o nosso telespectador, assinante, para o nosso, para quem nos acompanha nas redes sociais, para o nosso público, né? O que está aí na mesa? Bom, tecnicamente, as defesas elas podem entrar com um tipo de recurso, que é o embargo de declaração. Os embargos são recursos. Então, embargo igual recurso. Embargo de declaração, o nome diz, indica, né? É para você esclarecer, aclarar algum aspecto da decisão que, no entendimento da defesa, não ficou cristalino, não ficou evidente, né? Então, assim, quando se diz aqui que tal manobra levaria à incidência do artigo X mais Y mais E, se diz por isso e aquilo e aquilo outro. Mas existe um outro tipo de recurso, que é mais poderoso, digamos assim, que é o embargo infringente. Para esse recurso, Bolsonaro precisaria, e os demais réus, ter tido 2 votos a favor em 5 possíveis. Ele só teve 1, o do ministro Luiz Fux. Esse recurso, eu falei aqui que ele é mais poderoso, por quê? Porque ele tem o condão de provocar um novo juízo de valor sob eventual, inclusive, tipo penal que foi ali incluído. Trazendo alguma novidade, claro, trazendo um novo argumento, mas ele tem o condão de mudar, de oferecer a oportunidade aos juízes refletirem de novo, sim, eu quero condenar por isso, mais isso, ou só por isso, mais isso. Só que, de novo, esse tecnicamente não cabe. Por que eu falei, então, que a gente precisa ver a estratégia? Porque pode ser que as defesas entrem com tanto o embargo de declaração, pedindo esclarecimentos, quanto com o embargo infringente, porque, né, custa nada tentar, perdido por 1, perdido por 1000, não é mesmo? Então, assim, para ir também ganhando tempo. Mas, de novo, tecnicamente não caberia. O embargo de declaração, Sarza, na liturgia jurídica, ele não tem, eu vou usar essa expressão para ficar mais fácil mesmo, num esforço máximo aqui de tradução. Ele não tem força para excluir, por exemplo, um tipo penal da condenação, reduzindo significativamente pena. No histórico, né? Mas é praxe aí, a defesa a gente precisa acompanhar. Se vai se ater à tecnicidade para não irritar os magistrados, né? Não, porque, como eu disse, né? Meio sabido que só cabe aqui o embargo de declaração, ou se eles vão tentar tudo que dá para ganhar o máximo de tempo possível e tentar postergar o julgamento. Qual que é a sua expectativa, Sakamoto? Olha, a minha expectativa... Bem, com relação aos detalhes, eu voto com a relatora. Com relação... Eu não vou mexer, porque a Dani fez uma explanação excelente. Agora, a minha avaliação é que vão confirmar... Vai ser apresentado recursos, vão ser negados recursos, e a ordem de prisão contra o Bolsonaro sai ainda em dezembro, antes do recesso do judiciário. Contra o Bolsonaro e contra os outros réus condenados, pelo menos no grupo de articulação, no grupo de coordenação. Tudo isso, na verdade, né, foi o seguinte, houve um voto só, um voto divergente do Fux. Ainda se o voto do Fux fosse um voto de divergência que tentasse construir
uma tese paralela, mas sem ser tão pé no peito com relação ao voto do relator, poderia, na verdade, o pessoal ter mais dificuldade para modular muita coisa. Só que não, o voto do Fux foi tão divergente, mas tão divergente, que basicamente estavam falando de salada de frutas e ele começa a falar de equipamentos eletrônicos, sabe? Então o que acontece? Essa divergência é tão grande, tão forte, que não vai dar espaço. Eu não acredito que o STF altere nada nesse sentido. Eu acredito que que vai seguir o processo, vai seguir com um andamento para possibilitar uma ordem de prisão para os envolvidos. A questão principal neste momento, eu não acho que seja se eles vão aceitar ou não qualquer recurso. Eu acho que não vão. Neste momento, a questão principal primeiro, Bolsonaro vai tentar uma cartada final para tentar fugir, mesmo por tornozeleira eletrônica, antes dos 45 minutos do segundo tempo, né? Ou vai ouvir o apito final da partida e baixar a cabeça diante da derrota, né? Essa é a questão. Mas tem tornozeleira, o brasileiro é criativo, né? Então, ou seja, o brasileiro não desiste nunca. Então, eu não duvidaria nada. Em segundo lugar, saber se para onde ele vai, né? Eu acho difícil ir para Papuda. Existe a possibilidade de ir para uma carceragem da Polícia Federal, né, e ficar por lá. Existe a possibilidade de ir para a carceragem da Polícia Federal e ficar alguns dias e depois ser atendido um recurso da defesa pedindo em caráter humanitário que ele cumpra a sua sentença em prisão domiciliar. Pode ser. Mas o que acontece é que não existe obrigação para a prisão domiciliar. Ele está doente. Até aí você tem um monte de presos no Brasil, pobre, preto, e um monte de gente que é tratado como a xepa da sociedade, apesar de diante da lei não ser, que pode estar doente à vontade, que não acontece que a pessoa vai lá para o meio da cela. Eu não estou desejando isso. Eu acho que todo mundo deveria se beneficiar. Agora, o Supremo vai decidir. Se o Supremo decidir, ele acaba ficando em casa. Só que hoje ele está em prisão domiciliar de uma prisão provisória, preventiva, né, e cautelar, né, no caso. Ele pode, na verdade, ter ele vai ser condenado por uma outra ação, não é nessa ação que ele está preso de forma provisória, né, ele tá preso de forma provisória por conta da ação de ataque àquele inquérito, né, do ataque ao Supremo Tribunal Federal por conta do julgamento, né? E o que ele vai ser preso é por conta da tentativa de golpe de Estado. Então é uma coisa diferente da outra. Vamos ver o que pode acontecer. Eu acho que a grande dúvida neste momento Bolsonaro passa os próximos anos na Disney, em casa ou na carceragem da PF? Eu não sei, eu quero só fazer uma pergunta. Você viu, Sakamoto, que o Collor passou um tempo aí com a tornozeleira desligada, né? Recentemente. Aí, vocês viram a resposta do governo do Alagoas? Qual foi? Eles falaram que não avisaram o Supremo porque não sabiam o e-mail do gabinete do Alexandre de Moraes. Ai, irmão, eu queria ter visto a cara do ministro, olha que ele pegou esse ofício. Ai, meu Deus do céu. Olha, mas imagina só se a tornozeleira do Bolsonaro para de funcionar. Ai, irmão. Ele para ver. O que eu faço, né? Carrego, então, assim, aviso alguém ou fico aqui na minha de boa? Me carrego daqui, né? Então ele pode se carregar para fora, né? Ou tá lá do lado. Mano, mas meteu essa, sabe? Assim, a secretaria de... Nem falou que o cachorro comeu, alguma coisa assim. Não, a gente não sabia o e-mail. Poxa, amiguinhos, por favor. Vamos, né? Try harder. Em pleno 2025, né? Não consegui outra maneira de chegar até o... Manda pro Supremo, assim, A-C, Gabi, M-A-M, vai chegar. Vai chegar, com certeza.